Era fim de tarde e a luz dourada atravessava as cortinas finas da sala, desenhando sombras delicadas sobre o chão de madeira encerada. Sentei no sofá com uma xícara de chá ainda quente nas mãos, tentando distrair meus pensamentos com o noticiário, mas tudo parecia ruído distante. Eu ouvi antes de vê-lo, passos firmes, um assobio baixo, a forma como ele deixava a mochila cair no canto da sala. Meu enteado havia acabado de chegar da faculdade, e cada vez que cruzávamos olhares, algo em mim se contraía. Ele não era mais o garoto que conheci quando me casei. O tempo havia passado e agora aquele jovem alto, de olhar firme e ombros largos, invadia meus pensamentos de forma desconfortável. Tentava me convencer de que era apenas admiração materna, um orgulho disfarçado por tê-lo ajudado a crescer. Mas havia algo a mais, algo que se revelava nos pequenos gestos, no jeito como ele me olhava quando pensava que eu não estava prestando atenção. Naquela tarde, ele entrou na cozinha sem dizer uma palavra e ficou atrás de mim por tempo demais. Senti sua presença como um calor que irradiava nas minhas costas, e quando ele finalmente falou, sua voz estava mais grave do que de costume. "Tá precisando de ajuda com o jantar, mãe?" Ele nunca me chamava assim em voz alta. Aquela palavra, dita com um tom quase rouco, soou estranha demais nos meus ouvidos. Como se ele a usasse para lembrar a ambos de um limite que estava sendo constantemente testado. Fingi naturalidade, sorrindo de lado e apontando para as batatas sobre a pia. "Pode começar a descascar essas aqui." Nossos dedos se tocaram quando ele pegou a faca da minha mão. Foi um contato rápido, mas suficiente para provocar um arrepio que desceu pela minha espinha. Desviei o olhar e tentei pensar em qualquer coisa mundana, contas para pagar, tarefas da casa, meu marido que só voltaria no dia seguinte. Mas tudo parecia pequeno diante daquela presença cada vez mais inquietante ao meu lado. Durante o jantar ele falou pouco. Comia devagar, observando-me com olhos que pareciam querer decifrar os meus pensamentos. Eu evitava encará-lo diretamente, mas sentia seu olhar me atravessando como se me despisse sem tocar. As palavras moravam nos silêncios entre nós, e aquele silêncio era denso, úmido, quase palpável. Ele mastigava, eu fingia não perceber, e o tempo parecia se esticar dentro da cozinha abafada. Depois que lavei os pratos, fui para o quarto com o pretexto de organizar o armário, mas na verdade queria fugir. Fechei a porta e encostei a testa nela, tentando entender o que estava acontecendo comigo. Era só imaginação? Estaria eu carente ao ponto de fantasiar sobre alguém tão próximo, tão inapropriado? Ou havia algo real no ar, uma tensão que ele também sentia e não sabia mais esconder? Naquela noite deitei cedo, mas não consegui dormir. Cada ruído da casa parecia mais alto, cada passo dele no corredor me deixava em alerta. Quando ouvi a porta do quarto dele fechar, senti um misto de alívio e frustração. Parte de mim esperava que ele viesse, parte de mim temia exatamente isso. Fiquei ali de olhos abertos no escuro, tentando negar o que já era impossível ignorar. Havia algo entre nós, e isso mais cedo ou mais tarde mudaria tudo. Na manhã seguinte, a casa parecia a mesma de sempre, silenciosa, rotineira, quase entediante. Mas dentro de mim, algo havia mudado. Acordei mais cedo, fui até a cozinha ainda de camisola, tentando agir com naturalidade. O cheiro do café recém-passado enchia o ar, e eu me agarrei àquela normalidade como quem se agarra a uma boia no meio de um mar revolto. Ouvi seus passos se aproximando e senti meu corpo enrijecer antes mesmo de vê-lo. Estava descalço, cabelo bagunçado, camiseta branca colada ao peito e aquele olhar sonolento que só tornava tudo mais perigoso. Ele passou por mim com um bom dia baixo e rouco, pegou uma xícara e encostou no balcão. Estávamos tão perto que quase podíamos ouvir o coração um do outro. Fingimos conversar sobre coisas banais, a aula que ele teria, a previsão de chuva, um jogo de futebol qualquer. Mas havia uma eletricidade flutuando entre nós, como fios desencapados de algo que ninguém ousava consertar. E foi então que o primeiro acidente aconteceu. Ele se virou para pegar o açúcar e, de propósito ou não, roçou o braço inteiro no meu, quente, firme, longo demais para ser casual. Fingi surpresa e recuei um passo, mas ele apenas sorriu, como se aquilo fosse normal. "Desculpa, mãe. Tô meio distraído hoje." Aquela palavra, novamente usada com tanta suavidade, soava agora como uma provocação camuflada.
Não respondi. Apenas desviei o olhar e voltei ao meu café, tentando manter os pés no chão. Mas bastou virar para guardar a louça no armário para sentir seus olhos percorrendo meu corpo. Era quase físico, como se um calor se espalhasse pela minha pele toda vez que ele estava por perto. Com o passar dos dias, esses pequenos acidentes começaram a se repetir. Um esbarrão ao cruzar o corredor, a mão dele sobre a minha ao tentar pegar o controle remoto, os olhares que duravam um segundo a mais do que deviam. Comecei a duvidar de mim mesma. Será que eu estava exagerando? Ou será que ele sabia exatamente o que estava fazendo? Quando eu me agachava para pegar algo, sentia seus olhos em minhas pernas. Quando saía do banho e o encontrava no corredor, ele parecia demorar a desviar o olhar. E eu, contra toda a lógica, comecei a gostar daquilo. Certo dia, estava limpando a varanda quando ele apareceu sem camisa, suando após uma corrida. "Precisa de ajuda?" perguntou, com a respiração ofegante e os olhos cravados nos meus. Disse que não, mas ele insistiu. Pegou o balde de água e, ao se abaixar, deixou escapar um comentário que fingiu ser inocente. "Tá bonita hoje." Engoli em seco. Era a primeira vez que ele rompia a linha do não dito com tanta clareza. Fingi que não ouvi, mas o calor subiu pelo meu rosto e eu sabia que ele tinha percebido. A noite caiu e eu me tranquei no quarto mais cedo, como se aquilo pudesse conter o que crescia entre nós. Mas deitada em silêncio, minha mente revivia cada toque, cada gesto, cada palavra. Comecei a temer o momento em que ficaríamos sozinhos novamente. Ou pior, comecei a desejar esse momento. Era errado, claro, eu era esposa do pai dele. Mas quando fechei os olhos, não foi meu marido que apareceu nos meus pensamentos. E isso dizia muito mais do que eu gostaria de admitir. No dia seguinte, ele deixou cair um copo na cozinha. Estilhaços se espalharam pelo chão, e quando me abaixei para ajudar, nossas mãos se encontraram entre os cacos. Ele olhou nos meus olhos por longos segundos e disse, com um sussurro carregado de significado: "Tem coisas que a gente não consegue evitar." Levantei rápido, o coração disparado, e fui para o quarto antes que fizesse algo que me arrependesse. Mas o arrependimento já não era o suficiente para me impedir. E eu sabia, aquilo era só o começo. Era uma sexta-feira nublada, daquelas em que o tempo parece suspenso entre a chuva que não cai e o calor que não alivia. Meu marido havia viajado a trabalho no dia anterior e só retornaria no domingo. A casa estava silenciosa, com aquela paz aparente que esconde inquietações profundas. Resolvi fazer um jantar leve e assistir a um filme antigo na sala, tentando manter minha mente longe dos pensamentos que me consumiam nas últimas semanas. Mas no fundo eu sabia, estava criando o cenário perfeito para o inevitável. Ele apareceu por volta das 8, vestindo uma calça de moletom e uma camiseta escura, cabelos ainda úmidos do banho. "Vai ver filme sozinha?" perguntou com um sorriso que trazia algo de malícia sob a suavidade. Dei de ombros, fingindo indiferença. "Se quiser, pode assistir comigo." Ele não respondeu. Apenas se jogou no sofá ao meu lado, tão próximo que nossas pernas quase se tocavam. Escolhemos um drama romântico qualquer, mas logo ficou claro que nenhum de nós prestava atenção na tela. O primeiro contato veio com uma desculpa simples. Ele fingiu estar procurando o controle remoto perdido entre as almofadas e deixou a mão roçar minha coxa. Retraída, mas sem afastá-lo, permaneci imóvel, como se ignorar aquilo fosse o mesmo que impedir que acontecesse. "Tá tudo bem?" ele perguntou com a voz baixa, quase um sussurro. Assenti, sem encará-lo, mas sentindo o calor crescer dentro de mim como uma febre silenciosa. E então, aconteceu. Sem aviso, sua mão tocou a minha. Não com força, não com decisão, mas com uma hesitação quase respeitosa, como se pedisse permissão sem dizer nada. Nossos dedos se entrelaçaram por instinto, e naquele instante, o mundo pareceu parar. Meu coração batia tão alto que podia jurar que ele também ouvia. Por alguns segundos ficamos ali, imóveis, respirando o mesmo ar pesado, esperando que um de nós quebrasse o feitiço. Mas nenhum dos dois o fez. O filme seguia seu roteiro previsível, mas o que se desenrolava entre nós era imprevisível demais. Ele virou o rosto na minha direção e me olhou como se já tivesse esperado por aquele momento tempo demais. E quando se aproximou, bem devagar, até nossos rostos ficarem a poucos centímetros, senti meu corpo inteiro estremecer. Seus lábios pairaram sobre os meus, mas não me beijou. Foi quase um sopro, um convite, um limite testado com maestria. E eu, ao invés de recuar, fechei os olhos por um segundo. Um segundo longo o suficiente para dizer tudo. Mas então me levantei bruscamente. Fui até a cozinha com o pretexto de pegar água, mesmo com as mãos trêmulas e o coração descompassado. Quando voltei, ele estava sentado mais afastado, os olhos fixos na televisão como se nada tivesse acontecido.
Sentamos em silêncio, sem mais toques, sem mais palavras. Mas o quase ainda pairava entre nós como um segredo não contado, uma promessa sussurrada. Naquela noite, quando me deitei sozinha, repeti para mim mesma que nada havia acontecido, que era apenas minha imaginação, que eu não havia gostado, mas o gosto daquilo ainda estava nos meus lábios. E o que me assustava mais era saber que se ele tivesse me beijado, eu não teria impedido. Não mais. Depois daquela noite, tudo entre nós passou a acontecer em silêncio, mas era um silêncio cheio de significados. Ele não tentou mais me tocar, nem se aproximou fisicamente como antes, mas seus olhos diziam tudo. Evitávamos ficar sozinhos por muito tempo no mesmo ambiente, mas bastava um segundo de descuido e lá estava o olhar dele, fixo e intenso, como se dissesse: eu sei que você sentiu o mesmo. E eu sentia. A cada dia com mais força. Foi numa manhã qualquer que o primeiro bilhete apareceu. Eu estava organizando o armário da sala quando, ao abrir um dos livros antigos do meu marido, encontrei um pequeno papel dobrado. A letra era dele. Reconheci na hora. Ainda sinto sua mão na minha. Você também sente? Dizia, simples, direto, mas capaz de me deixar sem ar. Guardei o bilhete como quem guarda um tesouro e, por impulso, travei a porta da sala com a chave. Não sabia o que fazer com aquilo, mas sabia que aquilo não era um acaso. Nos dias seguintes, outros bilhetes foram surgindo, em lugares improváveis, quase como se fossem deixados para serem encontrados apenas por mim. No armário de mantimentos, entre as fronhas limpas, dentro da gaveta de talheres. Eram frases curtas, carregadas de emoção contida. Sonhei com você de novo. Por que você não me afasta? Mãe, eu não consigo mais esperar. Essa última me fez sentar no chão da cozinha, o papel amassado nas mãos, e os olhos marejados por um turbilhão de sentimentos. Comecei a ter medo de mim mesma, medo de gostar daquilo, medo de corresponder, mas havia algo nos bilhetes que não era só provocação, havia ternura, um carinho contido, como se ele me enxergasse além do desejo, como mulher, não apenas como a esposa do pai. E isso, de certa forma, era o que mais me abalava, porque meu marido há tempos não me via assim. Me tocava com pressa, falava comigo por obrigação, me olhava como se eu fosse parte da mobília. E aquele menino me devolvia algo que eu nem sabia que tinha perdido. Um dia, ao recolher as roupas no varal, encontrei um bilhete preso com um pregador. Você me escapa por medo ou por desejo? Li aquilo dezenas de vezes, sentindo o peso de cada palavra. Não respondi, não com palavras. Mas naquela noite, quando ele passou por mim no corredor, eu não desviei o olhar. Segurei-o por alguns segundos a mais. E no dia seguinte havia outro bilhete na minha bolsa, então é desejo. Aos poucos, nossa comunicação se tornou um jogo silencioso de perguntas e respostas escritas. Uma troca secreta que alimentava aquilo que tentávamos esconder do mundo. Eu já não sabia mais o que era certo ou errado. Sabia apenas o que sentia. E o que sentia era perigoso, pulsante, impossível de conter por muito tempo. Algo dentro de mim já havia cedido. E no fundo eu sabia, a linha que nos separava não duraria muito mais. A chuva começou de repente, grossa e insistente, batendo no telhado como se quisesse chamar atenção para algo que já estava prestes a acontecer. Eu estava na cozinha preparando um bolo simples, desses de fim de tarde, quando a luz piscou e a casa mergulhou num silêncio diferente. Ele apareceu na porta, apoiando o ombro no batente e observando-me em silêncio. Não disse nada, mas havia uma expectativa no ar, como se aquele momento tivesse sido marcado muito antes de acontecer. O aniversário dele tinha sido esquecido pelo próprio pai, em viagem novamente, e eu havia fingido não perceber a data durante o dia. Talvez por covardia, talvez por medo do que um gesto simples poderia desencadear. Mas ali, com a chuva isolando o mundo lá fora e a casa só nossa, senti que não dava mais para fingir. Tirei o bolo do forno e, sem velas, sem parabéns, coloquei sobre a mesa. Ele sorriu de um jeito diferente, um sorriso que misturava gratidão e algo mais profundo, quase dolorido. A chuva aumentou e o cheiro de terra molhada entrou pela porta dos fundos, que alguém havia deixado aberta. Ele foi fechá-la, mas parou no meio do caminho. Estava olhando para fora, para o quintal encharcado, como se tomasse uma decisão silenciosa. Então estendeu a mão para mim. Vem. A palavra saiu simples, sem pressão. Eu hesitei por um segundo longo demais, mas fui. Assim que pisei na varanda, a música começou a tocar no rádio antigo esquecido ali. Uma canção lenta, antiga, dessas que falam de amores impossíveis. Ele me puxou com cuidado, respeitoso demais para quem já tinha cruzado tantos limites invisíveis. Colocou uma mão na minha cintura, sem apertar, como se esperasse que eu recuasse. Mas eu não recuei.
Apoiei a mão em seu ombro e senti o corpo dele tenso, contido, tentando não avançar. Começamos a nos mover devagar, quase sem ritmo, apenas acompanhando a música e o som da chuva. Era uma dança inocente demais para justificar o que eu sentia, e provocante demais para ser negada. Nossos corpos estavam próximos, mas não colados. Mesmo assim, eu sentia cada respiração dele, cada ajuste mínimo de postura. Seu rosto estava perto do meu cabelo, e por um instante pensei sentir seu perfume misturado com o cheiro de chuva. Ele não disse nada, eu também não. As palavras teriam estragado tudo. Naquele silêncio, havia uma intimidade maior do que qualquer conversa. Uma entrega que não precisava de toque algum para ser real. Quando a música terminou, continuamos ali parados sem nos afastar. Ele levantou o rosto e me olhou como se quisesse guardar aquela imagem para sempre. Seus olhos não pediam, não exigiam, apenas esperavam. Foi ali que percebi que algo dentro de mim havia mudado de lugar. Eu não era mais apenas alguém resistindo. Eu era alguém escolhendo. Mesmo sem dizer, mesmo sem agir além do permitido, eu tinha escolhido sentir. Afastei-me devagar, como quem acorda de um sonho que não quer esquecer. Voltei para dentro da casa com o coração acelerado e as pernas trêmulas. Ele ficou na varanda por mais alguns segundos, olhando a chuva, antes de me seguir em silêncio. Naquela noite não houve bilhetes. Não houve toques. Mas houve uma certeza incômoda e definitiva. Meus passos já não seguiam o caminho de antes. E eu sabia que depois daquela dança, nada voltaria a ser como era. Os dias que se seguiram àquela dança foram estranhamente calmos, como a brisa morna que antecede a tempestade. Por fora, agíamos como se nada houvesse mudado. Ele seguia com seus estudos, eu com a casa e meu marido, como sempre, ausente na própria rotina. Mas havia algo nos olhares, nos silêncios, nos pequenos gestos do dia a dia que gritava o que não podíamos dizer. E então, como era inevitável, ele decidiu não se esconder mais. Tudo começou numa tarde em que estávamos sozinhos novamente. Eu limpava o espelho do corredor quando ele surgiu atrás de mim, refletido. Não falou nada de imediato, apenas me observou em silêncio. A senhora ainda vai fingir que não sente? Disse, enfim, com a voz firme, mas sem agressividade. Travei no lugar. A maneira como ele usou senhora foi provocadora, quase debochada. Ele sabia que aquela formalidade me desmontava, porque carregava o peso da distância que eu tentava manter. Virei devagar, com o pano ainda nas mãos. Isso é errado, respondi, mais para mim do que para ele. Mas meus olhos não conseguiam sustentar a convicção das palavras. Ele se aproximou um passo e parou. Errado é mentir para si mesma. E a senhora mente toda vez que me olha como olha. Fiquei sem reação. Não havia como negar. Ele me conhecia mais do que eu gostaria. Sabia o quanto eu lutava contra o que sentia. Sabia, principalmente, que eu já não conseguia mais vencer essa luta sozinha. Naquela noite, tudo mudou. Ele começou a agir diferente, não mais esperando um sinal meu, mas tomando pequenas iniciativas que deixavam claro, ele não tinha mais medo. Passava por mim na casa com uma naturalidade íntima demais, sentava-se próximo, me chamava com apelidos antes evitados. Olhava nos meus olhos como um homem olha para uma mulher, com segurança, com desejo, com paciência, como se soubesse que meu tempo estava chegando. E o mais assustador foi perceber que eu comecei a corresponder, não com gestos explícitos, mas com concessões sutis. Não recuava mais tanto. Sorria quando ele me elogiava. Permitirá que ele me tocasse o braço ao falar comigo. E numa manhã, quando deixei a toalha cair acidentalmente na frente dele, não me apressei em pegá-la. Senti o olhar dele me atravessando e pela primeira vez não senti culpa. Senti prazer. Foi então que ele me disse, sem bilhetes, sem metáforas, não quero mais te chamar de mãe, porque você nunca foi isso para mim. Aquilo me acertou como um raio. Eu sabia. Sempre soube. Mas ouvir da boca dele foi como rasgar o véu da última desculpa. Ele estava decidido. Não jogava mais. Agora ele enfrentava. E exigia que eu parasse de fugir. Naquela noite fui eu quem deixou um bilhete, o primeiro escrito por mim. Apenas uma frase, se você cruzar essa porta, eu não vou impedir. Coloquei no travesseiro do quarto de hóspedes, onde ele dormia. Fui dormir com o coração disparado, sem saber o que havia decidido de fato. Apenas me entregando ao que viesse. Era um domingo abafado. O tipo de dia em que o ar parece pesado demais para respirar e os relógios parecem andar em câmera lenta. Acordei com uma estranha inquietação, como se algo estivesse prestes a acontecer. Ao descer para a cozinha, encontrei meu marido de volta mais cedo do que o previsto. Sentado à mesa, tomava café com os olhos baixos e uma expressão distante. Cheguei de madrugada, não quis acordar ninguém.
disse, e seu tom era neutro demais para alguém que ficará dias fora. Senti um frio subir pela espinha. Tentei agir naturalmente, preparando o café com as mãos trêmulas, mas ele me observava. Ele não tá em casa, né? Perguntou de repente, referindo-se ao filho. Confirmei com a cabeça, dizendo que havia saído cedo para estudar. Ele assentiu, sem olhar para mim. Mas havia algo nos olhos dele. Um brilho desconfiado. Uma raiva contida que eu não sabia se era fruto da imaginação ou de um pressentimento mais real do que eu podia suportar. Ao longo do dia, ele permaneceu estranho. Silencioso, porém atento. Como se estivesse à espera de uma confirmação para algo que já intuía. E então, à noite, tudo veio à tona. Estávamos os três à mesa, ele, o filho e eu. O clima era tenso, os silêncios mais pesados do que as palavras. Foi meu marido quem quebrou o gelo. Tem algo que vocês dois querem me contar? Perguntou sem rodeios. Meu coração parou. Ele não gritava, não acusava. Apenas observava, esperando uma reação. O olhar do meu enteado se voltou para mim. Em silêncio, como quem pergunta com os olhos se era hora de dizer a verdade. Mas eu abaixei o rosto. O medo me venceu. A vergonha me travou. E isso bastou. Então é isso, murmurou meu marido, levantando-se da mesa. Não houve escândalo, não houve briga. Houve algo pior, o desprezo. A ausência de palavras. O abandono em silêncio. Ele saiu da sala e trancou-se no quarto, deixando uma porta entreaberta entre o passado e o que poderia vir a ser o futuro. A casa mergulhou num silêncio constrangedor. Fiquei ali sentada com o olhar fixo no prato, o coração em pedaços e a respiração curta. Meu enteado veio até mim, ajoelhou-se ao meu lado e pegou minha mão. Agora ele sabe. E a gente vai ter que escolher. Olhei para ele e vi pela primeira vez o peso da culpa em seus olhos. Não era mais o garoto provocador dos bilhetes. Era um homem consciente da dor que havíamos causado, mas disposto a enfrentá-la. Naquela noite não dormi. Ouvia passos no corredor, portas se abrindo e fechando, a respiração pesada do outro lado da parede. Pela manhã, meu marido havia saído. Deixou apenas um bilhete, preciso de tempo. Palavras duras por sua simplicidade. E foi ali, sozinha na sala, que entendi que o que tínhamos feito não era apenas um deslize. Era uma ruptura. Uma escolha que carregava consequências profundas. Nada mais seria como antes. E mesmo que houvesse perdão, jamais haveria esquecimento. O silêncio da casa nos dias seguintes era mais ensurdecedor do que qualquer grito. Meu marido não voltou, não telefonou, não mandou mensagem. Apenas o vazio da ausência dele preenchia cada canto, como se sua falta fosse uma presença ainda mais forte. As cortinas permaneciam fechadas, o relógio da sala parecia marcar sempre o mesmo horário, e o cheiro do café já não tinha gosto. Eu vivia entre a culpa e o alívio, entre o medo do que viria e a certeza de que de alguma forma, já havia cruzado o ponto sem retorno. Ele continuava ali, o enteado, agora homem diante de mim, presente, firme, calado quando necessário e carinhoso quando percebia minhas quedas silenciosas. Nunca me pediu nada, nunca exigiu respostas. Apenas me olhava com aquela ternura que ironicamente tornava tudo ainda mais difícil, porque em seus olhos não havia cobrança. Havia entrega, havia escolha. E eu ainda não sabia se estava pronta para escolher de volta. Numa tarde nublada, sentei na varanda com uma xícara de chá e ele veio até mim com um envelope nas mãos. É do meu pai. Peguei o papel com dedos trêmulos e li em silêncio. As palavras eram poucas, diretas, como só ele sabia ser. Dizia que precisava se afastar por tempo indeterminado, que sentia-se traído, mas que não desejava vingança. Que esperava que eu soubesse conviver com o que havia escolhido. E que não voltaria mais para aquela casa. Cada linha pesava como pedra no meu peito. Dobrei a carta e olhei para o horizonte. A chuva começava a ameaçar no céu. Ele sentou ao meu lado e, sem dizer nada, colocou a mão sobre a minha. Não retirei. Já não havia mais nada a esconder. Mas dentro de mim, um conflito ainda se debatia com força. Porque por mais que eu sentisse algo verdadeiro por aquele rapaz, o rastro que deixávamos para trás era grande demais. Era feito de promessas quebradas, de laços desfeitos, de julgamentos que eu sabia que viriam. O tempo passou e ele não desistiu de mim. A cada dia me mostrava que não era só desejo, era cuidado, era carinho, era talvez amor, mas eu ainda me sentia partida. Entre o que foi e o que poderia ser. Entre a mulher que se doou a uma vida inteira de deveres e a que agora ousava pensar em si mesma. Porque esse desejo não foi algo que pedi, não foi algo que busquei. Ele veio como uma onda inesperada e me levou com ela. E agora, na beira da praia, só restava decidir se eu nadaria de volta, ou se aprenderia a viver naquela nova margem.
Hoje, olho para ele não mais como enteado, nem como um erro, mas como alguém que despertou em mim a coragem de sentir outra vez. A casa é mais silenciosa agora. Os vizinhos cochicham, os olhares julgam, e há dias em que me pergunto se fui forte ou covarde. Mas quando ele me abraça por trás em silêncio, e me beija o ombro como quem jura presença, eu percebo, certas escolhas não nascem do certo ou do errado. Nascem daquilo que é impossível ignorar. E mesmo sem saber o que o futuro nos reserva, agora eu sei. Nunca pedi por esse desejo, mas ele me ensinou a ser quem eu escondia de mim mesma.